E aí, fala amigões! Mais um dia, mais um capítulo de Provérbios e graças a Deus por tudo, graças a Deus por esse dia de sol, onde Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção. E graças a Deus também pela vida de vocês que têm estado aí conosco no sexto dia, lendo o sexto capítulo de Provérbios, onde o nosso objetivo é ler um capítulo por dia todos os dias de janeiro. Então, janeiro tem 31 dias, que nós possamos ler 31 capítulos de Provérbios, todo o livro de Provérbios no mês de janeiro, e com isso extrair sabedoria, extrair direcionamento, extrair bênçãos para enriquecer a nossa vida espiritual e assim conseguirmos vencermos os desafios desse novo ano que se inicia e possamos estar juntos, crescendo em sabedoria e graça diante de Deus. Capítulo 6 é um capítulo, como todos os capítulos de Provérbios, na verdade, é muito enriquecedor, é maravilhoso você parar para estudar e aprender todos os dias um pouquinho a mais. Tem um livro que ele fala que se a gente buscar, né, aprender, crescer 1% ao dia, já pensou onde é que isso vai parar? Então, se a gente todos os dias aprender um pouquinho, 1% que seja, né, parece tão pouco, mas somando, com certeza se tornaremos homens mais sábios, mulheres, homens e mulheres mais sábios diante de Deus para enfrentar as diversidades e os desafios da vida. Vamos lá, Provérbios 6. O Provérbios ele é mais um daqueles que começam, né, falando, chamando a atenção do seu filho, onde, como a gente falou, né, Salomão direciona o seu ensinamento diretamente para um filho, ele está ali orientando o seu filho. E no versículo 1, do versículo 1 ao 15, Salomão ele dá ênfase aos perigos de servir de fiador a alguém, os perigos da preguiça e os perigos da mentira. Ele já traz um resumo, né, e traz as consequências, né, e o perigo de você é, viver em algumas dessas situações. Servir de fiador, os perigos da preguiça e os perigos da mentira. Acredito que você já tenha lido esse capítulo, então que você possa extrair lições onde lhe ajude a evitar esses perigos e você não cair nessas armadilhas. Salomão, ainda no versículo 19, 16 ao 19, ele apresenta o primeiro dos provérbios numéricos. E é isso que eu quero dar ênfase hoje aqui com vocês. Esses capítulos, esses versículos, esses provérbios, na verdade, numéricos, assim, eu acho muito interessante. E a gente, durante o livro, vai encontrar vários dele, onde no versículo 16 até o 19 diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestável: olhos arrogantes, línguas mentirosas, mãos que matam o inocente, coração que tramam a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentira e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Essa versão da NVT, ela traz, né, uma versão, uma linguagem bem acessível para nós, mas na minha Bíblia aqui, na NAA, ela diz o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Tem umas versões que diz e a sétima Deus odeia. Por mais que algumas tradução traga essa característica numérica e dando ênfase à última, eu entendo, e eu até anotei aqui o seguinte: o movimento de 6 para 7 indica a abrangência, ou seja, o todo forma os atos que provocam a ira de Deus, né? Tem muitas versões que traz justamente essa sensação de que a última coisa é a mais perversa, é a pior. Tipo, né, como se existisse, e existe, eu acredito, pecadinhos e pecadões, no sentido de que existem consequências menores e maiores. Shed tem um livro assim excepcional sobre esses pecados, sobre pecados, né? Pecadinhos e pecadões. Eu nem lembro agora se o título é esse, mas é relacionado justamente a isso,
onde existem consequências maiores e menores para os pecados. Contudo, Provérbios de Salomão, muitas das vezes vai trazer essa ênfase, onde ele fala, né? 6 coisas o Senhor aborrece e a sétima, a sua alma abomina. Por mais que pareça que a última é a mais é a pior, a pior coisa que existe entre as sete, na verdade, eu quero que a gente entenda que isso é um todo. A sétima, na verdade, ela fecha, ela abrange tudo aquilo que provoca a ira de Deus. E eu entendo o seguinte: o semear contenda entre irmãos, por mais que a gente tente entender que é uma das coisas que o Senhor abomina, a gente tem que entender também que isso ele já traz, Salomão aqui, ele está reforçando aquilo que ele já ensinou. Por exemplo, se você vê lá no versículo 14, diz o seguinte: no seu coração há perversidade, falando do homem mau, né? O homem mau, o homem de Belial, o homem vil. Ele diz o seguinte: no seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Ou seja, ele está trazendo o contexto daquilo que ele já falou, né? Da mentira, da preguiça, né? Da falsa testemunha. Então, Salomão, ele está aqui nos ensinando que todas essas coisas, a abrangência dessas coisas, o Senhor abomina. E tudo isso provoca a ira de Deus. Então, que possamos evitar essas coisas, sabendo que a sétima, na verdade, que o conjunto disso é algo que Deus realmente detesta. Do versículo 20 ao 35, Salomão volta ao tema do adultério e inicia outro discurso com o seu filho. Olha só, no versículo 20 ele diz: Filho meu, como se ele estivesse novamente enfatizando, chamando o seu filho, trazendo ênfase. E a Bíblia ela tem esse conceito literário, eu posso dizer, de que sempre está nos chamando a atenção, sempre está nos chamando a atenção. Então, quando Salomão traz assim novamente, o que ele dá ênfase ao discurso, como se estivesse iniciando novamente um discurso, ele está chamando a atenção: filho meu, preste atenção, olha só, quero te ensinar novamente. A gente já falou que Salomão ele tem esse provérbio de Salomão tem esse perfil de sempre estar chamando a atenção. E ele diz o seguinte aqui: filho meu, guarda o meu mandamento, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. É interessante a gente ver um paralelo aqui, que sempre quando Salomão vai falar de adultério, da mulher adúltera, da ímpia, da mulher perversa, quando ele vai falar de impureza sexual, dessas coisas relacionadas a, como ele fala aqui, da mulher vil também, né, de mulher alheia, ele sempre traz a referência da mãe, ele sempre pode prestar atenção. Ele vai dizer o seguinte aqui, né, no versículo 20: filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Sempre ele vai trazer em paralelo o exemplo da mãe como algo que realmente ensinou o que era certo para o seu filho. Isso é importante a gente observar também. Como um pai que está chamando a atenção do seu filho para que ele não cometa erros. Salomão ele chama a atenção aqui como um pai, e eu volto a enfatizar novamente, como o pai de um menino, às vezes a gente, né, o meu filho ele tem 2 anos, a gente pensa que é até, posso dizer assim, que é até rebeldia dele não ouvir as nossas instruções, por mais que a gente entenda que ele só vai aprender, ele está aprendendo ali com a repetição. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. De acordo com o que for crescendo, se você for tendo sabedoria, seu filho vai entender que aquilo é errado e que não é para você fazer. Claro, o que está mais em conta aqui, em relação eu e o meu filho, é o exemplo também, que sempre o exemplo vai falar mais alto do que eu dizer a ele que não é para fazer. Mas Salomão está aqui também dando o exemplo como um pai, dizendo: ó, meu filho, não faça isso, não faça isso. Olha o exemplo da sua mãe também, ó, observa os mandamentos, as instruções da tua mãe. Ou seja, Salomão está como um pai que ensina o seu filho constantemente as coisas que ele deve evitar para não cair, para não pecar, principalmente nessa questão da mulher adúltera, que é um assunto que sempre, sempre vai vir. No próximo capítulo, nós iremos novamente ter Salomão falando da mulher adúltera, ou seja, é algo que Salomão naquele tempo já insistia com seus filhos para que eles aprendessem. Hoje então, com a nossa cultura, com a nossa libertinagem bem mais acessível a todo momento, em todo lugar, aí é que nós realmente precisamos desses provérbios para nos
fortalecermos e nos alimentarmos e nos proteger de toda e qualquer perversidade, de toda qualquer impureza e imoralidade que esteja ao nosso alcance. Sobre isso, eu anotei aqui uma coisa, eu queria ler para vocês, que é importante a gente lembrar que quando a gente fala de impureza, de mulher impura, o sexto mandamento, ele diz o seguinte: não cometerás adultério. Ou seja, mantém em alto apreço a instrução divina do casamento e nos protege das consequências mortais da imoralidade sexual. Deus, em seus mandamentos, lá em Gênesis, já tinha preparado o seu povo, Êxodo, Gênesis não, olha aí, em Êxodo, já estava preparando o seu povo, né? Primeiramente com os 10 mandamentos, para que o povo tivesse uma direção, um norte. E quando o sexto mandamento ele enfatiza não cometerás adultério, ele está justamente trazendo, está protegendo o seu povo de cometer essa imoralidade sexual e das consequências que isso nos acarreta. O provérbio nos ensina a pesar as violentas consequências da imoralidade sexual antes de a praticarmos. Olha só que legal, porque Provérbios ele já nos ensina tanto, já nos mostra, né? Provérbio de Salomão vem nos ensinando, mostrando as consequências para que antes de nós praticarmos essa imoralidade sexual, a gente já esteja avisado, já esteja tendo ciência das suas consequências, ou seja, ele nos alerta para nós evitarmos e para que nós possamos pedir a Deus para nos livrar de cairmos nessa imoralidade. É importante a gente notar também aqui que uma das coisas que são mais prejudicadas em relação à imoralidade sexual, primeiramente, é o nosso relacionamento com Deus, né? Saúde pessoal, reputação, família e carreira, tudo isso está em jogo. A sabedoria, que é Jesus Cristo, nos traz o poder e a motivação para vivermos de modo digno da nossa santa vocação, especialmente onde envolve pureza sexual. E eu anotei aqui uma oração para que nós encerramos esse capítulo, orando, que você ore também comigo, faça essa mesma oração. Pai, em tua sabedoria, chamaste o teu povo à pureza, reservando a intimidade sexual para o casamento. Dar-me a sabedoria para me afastar da tentação e vencê-la por tua palavra e espírito, por intermédio do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Amém. Livra-nos de todo mal. Amém. Valeu, amigões. Estamos no sexto capítulo. Amanhã entraremos no sétimo. Se você chegar no sétimo, olha, o sétimo é perfeição. Então já está no caminho perfeito. Espero lá. Você já sabe o que fazer. Compartilha, curte, se inscreve e indica para os seus amigos. Comenta aí também as suas impressões. Eu acredito que a gente aprende bastante quando você compartilha aquilo que Deus falou ao seu coração também. Não guarda só para você não aquilo que Deus tem falado ao seu coração através de provérbio. Compartilha conosco. Valeu, amigões!